Hoje nós estamos aqui para analisar o MAL 11, esse fundo de shopping aí da Mouse Brasil Plural. Esse fundo de shopping que para mim hoje é um dos melhores que a gente tem no mercado aí, competindo diretamente aí com o HGBS. Ele é um fundo de shopping muito interessante. Não são muitos ativos que ele tem no portfólio hoje, mas são ativos bons e consistentes, tá? No vídeo de hoje a gente vai analisar todas as informações aí para ver o que vem acontecendo nesse fundo, entender um pouquinho mais de quais estão sendo as movimentações aí do mês. Bom, pessoal, o MAL 11 hoje custando cerca de R$ 110,90, um dividend yield na casa dos 9,99%, dividend yield muito alto aí para fundo de tijolo, tá? E nos últimos meses já acumula aí uma desvalorização de menos de 5,61%, certinho? A gente vê, né, que esse fundo chegou lá na casa dos R$ 118 e agora vem sofrendo uma correção aí, tendo uma quedinha aí. Mas isso aí é movimento natural do mercado, tá? A gente tá vendo um momento de muita inconstância no Brasil. A gente vê o dólar atingindo patamares altos. A inflação também parece que tá querendo se descontrolar. Então é um momento bem complicado, o que faz com que o mercado financeiro sofra um pouco, tá? Com essas quedas e tudo mais. O valor justo dele é 119, tá? Um PVP de 93, então hoje tá cerca de 7% descontado. Um patrimônio de 1,5 bilhões, então assim, é um patrimônio alto. Tem cerca de 107 milhões em caixa. Base excelente de cotistas, hoje são 136 mil cotistas aí na base do fundo. Uma liquidez de 2,7 milhões. E o dividendo, né? Vinha pagando aí 87 centavos, tá? Até mais, chegou a pagar 92. E agora teve essa quedinha aí para 0,80, o que também ajuda a derrubar um pouco a cota, tá? Vamos entender, vamos dar uma olhada no relatório para saber o que aconteceu que jogou esse dividendo lá para baixo. E bom, o relatório da Genial aqui, ele é bem interessante, sempre informações muito boas. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês é a questão da taxa de administração do fundo, tá? Hoje está em 0,5% ao ano, é uma taxa bem baixa. Hoje o fundo tem cerca de 14 shoppings, uma ocupação de cerca de 94%. E aqui ele destaca algumas informações que são bem interessantes. É uma das maiores taxas de ocupação dos shoppings aqui. É a menor taxa de administração de shoppings, como eu comentei. E também tem uma baixa alavancagem, tá? Hoje a alavancagem são cerca de 8,2%. Vocês sabem que eu não gosto muito de alavancagem, mas quando é bem feito, igual o caso aqui da Genial, quando é o caso dos fundos lá da HG, o HGLG, o HGRU, alavancagem muito bem aceita, tá? No geral, do cenário macroeconômico, eles começam comentando aqui que o PIB teve uma expansão aí no primeiro trimestre de 2024. Comparado, né, ao ano passado, porque a gente teve um aumento no consumo das famílias. Pessoal, o PIB hoje, para quem não sabe, ele é calculado basicamente por consumo das famílias, investimentos, gastos, né, do governo. E aí nessa conta a gente vai tirar as exportações, tá? Menos as importações. Então assim, nesse cálculo, o que vai influenciar negativamente de fato no PIB são as importações, e o governo vem combatendo isso, tá? Por mais que as importações de Shein eram bem, então, vamos dizer assim, o valor não era tão alto, também impacta, tá? E aí por isso que a gente, por exemplo, aqui no caso, a gente teve um aumento no consumo das famílias, então já ajuda essa questão, tá? Mas olha só que interessante, tá? Como eu falei, o destaque negativo ficou por conta das importações. Aumento de 6,5% aí, em comparação ao último trimestre. Bem interessante, né? Por mais que o governo venha fazendo isso, as importações continuam. Mas isso provavelmente deve ter sido afetado por causa do arroz, que a gente importou bastante ultimamente. Em relação ao IPCA, tá? Em maio, aumenta aí, o IPCA veio 0,46%. É algo natural, tá? A gente tem o governo aí gastando mais, tem mais dinheiro entrando no mercado. Então o IPCA vai acabar dando uma descontrolada. Até por causa disso que o Bacen deu uma segurada no corte da taxa de juros. No geral, isso a gente tá com um aumento assim. Se a gente for analisar somente o PIB, a gente vai olhar um cenário positivo de crescimento. Porque a gente tem mais dinheiro entrando e rodando, então o consumo, os gastos vão aumentar. Porém, a gente tem que olhar a inflação, que já vem querendo dar essa aumentada. Como eu comentei no ano passado, tá? Esse ano é um ano que a gente espera que a inflação aumente. E dependendo da perspectiva que a gente tiver pro ano que vem, de como que vai ser o presidente do Banco Central, a gente vai ter inflações bem mais altas aí que nós temos hoje, tá? Então é o momento de ficar acompanhando, vamos ver como é que vai ser. Tá, aqui no geral eles vêm comentando sobre os resultados, tá? O fundo teve um crescimento nas vendas aí de 31% comparado ao ano passado. O NOR também teve um crescimento de 48% comparado ao mês anterior, né? O ano anterior.
e a vacância em 6% aí. Então assim, mês muito legal aí pro fundo, tá? E devido aos eventos, né, Dias das Mães, esse aqui é o relatório de maio, ele sai um pouco atrasado. Realmente foi um mês de mais movimento. Aqui é a DRE do fundo. Em geral, o fundo teve uma receita total de 11 milhões, tirando despesas e tudo mais, um resultado de 74 centavos, tá? E aí o fundo distribuiu esse mês 74. Então a gente vê que de fato o fundo tá gerando um pouquinho abaixo, tá? De reserva hoje ele tem só 15 centavos, então isso aí acaba jogando o valor da cota mais para baixo, porque o fundo não vai conseguir entregar aí os 90 centavos que ele estava entregando, tá? Aqui ele mostra o gráfico do NOI, né, por shopping. NOI, pessoal, pra quem não sabe, é a receita operacional líquida. Então, tipo, pega toda a receita, tira pela despesa e a gente tem o líquido aí do fundo, tá? Então, o Maceió Shopping e o Madureira Shopping são os dois fundos aqui que apresentam o maior resultado líquido, bem interessante, tá? Ele mostra um pouquinho evolução, né? A gente vê que em janeiro a gente gerou um pouco mais, tal, de venda de imóveis, mas agora a gente tá gerando bem menos. Tem que ficar de olho nisso aí. A gente vê, ó, como que o fundo tava aí entregando mais, então queimou um pouquinho das reservas para poder manter essa distribuição. Agora provavelmente vai se manter agora bem abaixo. Foi até por causa disso que a gente teve essa queda aí dos dividendos, tá bom, pessoal? Uma 11 hoje ele consegue ganhar do IFIX, consegue ganhar do CDI líquido, mas do CDI ele tá apanhando um pouquinho, tá? Aqui são os shoppings que ele tem no portfólio. Ele não é dono majoritariamente de todos, somente de 3 imóveis aí, que é o Madureira Shopping, o Península Open Mall e o Rio 2 Shopping, tá? Do resto ele tem algumas participações aí somente. Que é o patrimônio do fundo hoje, ele tem 113 milhões em CRI, 60 milhões em contas a pagar, e aí caixa 107 milhões e FIs 155 milhões. Então, um fundo bem tranquilo aí em relação a isso, consegue hoje quitar a alavancagem de forma bem tranquila. O que são as duas operações que ele tem? São operações tranquilas no geral, IPCA mais 6,5 e nas duas, tá? Então nem preocupa no momento de IPCA baixo. E o gráfico de amortização também é bem tranquilo, pessoal, olha só. 6 milhões, 6 milhões. Então assim, até 2032 tá bem tranquilo com relação aos valores. Aqui os indicadores do portfólio no geral. A gente vê que as vendas no mês de abril foram bem melhores que comparado aos outros anos. Taxa de ocupação foi um pouco menor. Adimplência líquida também zero, tá? Excelente gráfico. O NOI também bem maior comparado aos outros meses de abril. Lembra que em 2021 a gente tava pandemia ainda, tá? E o crescimento de fluxo de veículos aqui de 2%, daí a 2023. Agora esses gráficos eles vão ter uma menor variação, tá, pessoal? Isso aqui tá, vamos dizer assim, tá viciado, porque a gente teve momentos de 2022, por exemplo, que a gente tava ainda tendo alguns lockdowns. Então assim, obviamente que o fluxo de veículos vai ser impactado, tá? Same Store Sales, tá? É um indicador que utiliza para comparar o aluguel das lojas com outras lojas de outros shoppings do mesmo setor. Então a gente teve uma queda de 2% aí em abril. E o Same Store Rent, o Same Store Sales é as vendas, confundi. E o Same Store Rent é o aluguel, tá? E a gente teve uma queda aí de 5%, certinho? Aqui no geral agora a gente vai ter a comparação aí por cada um dos ativos, é bem interessante. CA Shopping, um aumento no NOI de 18%, Tacaruna, né, 23% no NOI, Suzano, 13% no NOI, Taboão da Serra, 11%, Boulevard Shopping, 3%, Lagos, Cabo Frio, 47% comparado ao ano passado, hein? Interessante demais. Shopping Parque Sul, 78%, Madureira Shopping, 11%, Pina Shopping 21%, que no Boulevard Bauru a gente não tem a comparação ainda. Metropolitano também não temos. Duque de Caxias também não temos. O fundo comprou recentemente, né, 2023, olha só. Então, mais pra frente a gente vai ter a análise aí desses shoppings. Mas eu fui direto no NOI porque é o mais importante, tá? Mas depois entrem aqui e analisem cada um de forma individual. Aqui ele mostra um pouquinho mais dos shoppings e tudo mais. São shoppings bem bonitos. Mas eles de fato focam em shoppings de médio padrão, tá? Não estão em shoppings de alto padrão. Então, pessoal, no geral é isso. Uma 11, a gente vê que tá tendo essa queda no dividendo, tá? Provavelmente deve se manter em 0,80 ou até descer um pouquinho mais. Por causa que o fundo distribuiu aí praticamente toda a reserva que ele tinha. E aí essa correção é natural, tá, galera? Mas essa foi uma estratégia que o fundo utilizou para poder, assim, de fato crescer, sabe? Esse aumento do dividendo permitiu que o fundo conseguisse realizar algumas emissões. E agora ele tá numa situação muito tranquila, tá?
Tem 14 ativos no portfólio, então é algo bem estável. E agora é ir trabalhando isso daí, pra quem sabe aí mais pra frente conseguir adquirir mais imóveis, tá bom? Então assim, se você pensa em investir hoje numa 11, ele é um fundo bem seguro. Um fundo que ele não vai te trazer altos retornos, tá? Mas ele vai te trazer uma segurança e uma estabilidade. Que dependendo do seu perfil de investidor, se você for mais conservador, talvez valha bastante a pena, tá bom? Então no geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, deixa o like e vem se tornar membro aí do canal. Tamo junto, até a próxima e falou!